It's the art of loving. It's the art of loving. It wasn't all for nothing. Yeah, you taught me something. Oi, pessoal! Hoje é dia 2 de nove de 2025 e é a primeira vez do planejamento de Reino Silencioso 2, que não vai ter esse nome, mas eu tô chamando de Reino 2. Hoje eu decidi que eu vou colocar a escaleta que foi feita já no post-it para colocar no meu quadro, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu estou fazendo isso enquanto eu faço algumas pesquisas junto. A Julieta vai ter novos projetos sociais em Brasília. Eu estou pesquisando projetos sociais que já existem em Brasília, para ver como que é feito, os propósitos, etc, para criar o meu próprio. Muito feliz que estou começando essa fase, mas não foi a primeira coisa que eu estou fazendo. Semana passada eu comecei a rever, né, a escaleta, e a conferir o que eu precisava melhorar e tal, porque eu tive algumas ideias para mudar o rumo que estava acontecendo. Então fiz algumas mudanças já na escaleta, etc. Eu preciso decidir qual vai ser o nome de um personagem novo. Eu comentei com vocês no Instagram, pedi indicações de nomes, vocês me deram. Então agora eu tô aqui em busca do significado dos nomes que vocês me deram, para ver se faz sentido com o personagem ou não. O primeiro nome que foi dado foi Tito, significa pai honrado e respeitável. Não combina muito. Eu tinha pensado em Bernardo, vamos ver. Outro nome que deram é Paulo, mas já tem Paulo já em Silencioso, esquece. Júlio, macio, fofo, jovem, cheio de juventude, filho de Júpiter. Faz um pouco sentido. Natan tem uma pessoa na minha igreja, tem duas pessoas na minha igreja chamando Natan. É um pouco difícil pra mim ver outra pessoa com outro nome, beleza. Não gosto muito. Gael, belo e generoso, de origem irlandesa, que protege o protegido, estrangeiro e forasteiro. Faz sentido até. Xavier é bom, hein? Como? Xavier. Vou fazer uma enquete no stories pra ver qual vocês vão votar. E vou colocar Bernardo, que é o que eu tinha pensado no início. Vamos ver o que vai dar. Hello, gente, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço para falar com vocês sobre Reino 2. Hoje é dia 28 de 9 de 2025. Acho que da última vez que eu falei com vocês, eu falei Eu fiz a escaleta no meu quadro, então eu tenho bem visível na minha parede o livro todo. E eu fiquei um pouco preocupada agora, que eu quero começar a escrever esse livro no meio de outubro. Estamos no dia 28. No dia 13 eu queria começar a escrever e eu queria terminar uma semana antes do Natal. Essa é a minha meta. Velho! Eu invento cada coisa! O Gemini me disse para ler 66 páginas por dia de Reino Silencioso. Aí eu termino ele no dia 4 de outubro.
e no dia 5 começar Dom Pedro II, a história não contada, lendo 84 páginas por dia. Estou animada para fazer a leitura, não vou negar dessa daqui, tô muito animada. Mas bora lá! Eu fiz um cronograma de escrita para Reino 2. Vai escrever 41 capítulos. Não vai ser fácil até dezembro, porque é praticamente metade de um mês inteiro e nem metade de outro mês. Então, mas vai dar certo, em nome de Jesus. A escrita tá pronta, tudo pronto. Só tem que começar depois dessas leituras, amém. Gente, simplesmente o capítulo 26 é o capítulo de Reino Silencioso. Não, pelo amor de Deus, que capítulo bom, meu Deus do céu. Hoje é dia 15 de 1 de 2026 e como vocês podem ver, todos os planos que eu tinha para escrever esse livro foram por água abaixo, mas não quer dizer que não estou escrevendo. Gente, esse final de ano foi uma loucura, eu não consegui fazer nada que eu queria. E eu tinha tesoura pra ler e tal, então eu fiquei muito entre as duas coisas, fazendo as duas coisas juntas, e não consegui encontrar o meio termo. Então, quando eu finalizei tesoura, eu decidi começar Reino Glorioso. Mas daqui a pouco eu vou ter que dar uma pausa em Reino Glorioso pra continuar tesoura. Hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, na verdade. É o dia que eu estou indo para a FEFIC. Contar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo, né? Antes de ontem, eu fui escrever o capítulo 2. Olha isso, eu tinha esquecido que a Julieta tinha esse feeling, sabe? Que a Julieta, ela é muito detalhista e muito descritiva. E eu tinha esquecido desse detalhe dela. Tanto que antes de ontem, eu estava escrevendo o capítulo 2 com o objetivo dela fazer uma coisa, que era ir em uma reunião, e ela nem chegou a chegar no ambiente da reunião. Ai, eu tô gostando muito, eu amo essa vibe imperial brasileira. No Brasil atual, eu acho sensacional, tô gostando muito. E como que a Julieta está, gente? A Julieta tá um pouquinho triste, porque como quem leu, né, o capítulo extra do livro Reino Silencioso, leu o prólogo de Reino Glorioso. Então ela tá me sentindo meio sozinha. E o Brasil tá meio complicado para ela, inclusive Brasília. Ela começou a faculdade, e a faculdade não é um ambiente bom para uma herdeira brasileira estar. É um lugar bem hostil. Então ela tá no meio disso tudo. E a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam, né? No capítulo 3 agora, que é a reunião em si. Aí eu tô gostando muito, porque tem muito mistério envolvido nesse livro. Ele Silencioso já tinha, e nesse vai ter muito mais envolvido. Tô gostando muito. Eu ia escrever hoje de manhã também, só que daqui a pouco vai começar meu horário de trabalho, então não vou escrever agora. É isso, daqui a pouco também vai ter no capítulo 5. A Rosa vai aparecer, tô com saudade de escrever a Rosa. A Rosa é uma pessoa maravilhosa. E também o Cássio, que é o personagem novo do livro. Tem alguns personagens novos no livro, óbvio. Mas o Cássio é aquele que a gente fez junto. Não fez junto, na verdade, eu criei o personagem e vocês que escolheram o nome dele no Instagram. Então, tô bem animada para escrever ele. Na verdade, já coloquei ele, só que ele não se apresentou ainda para ela. Então, tô bem animada para isso acontecer, porque tem muitas coisas envolvidas nele que são divertidas.
E é isso, gente. Tô muito animada, muito animada, muito animada. E um brinde pra nós. Vou fazer agora Vou arrumar um Canva que eu fiz pro meu Instagram. E depois a gente se fala quando eu for escrever também. Um bom diário escrito pra nós. Política, eu esqueci disso. Deixa pra lá. Percebi que estamos quase no final do vídeo. Eu não contei pra vocês o enredo. Não contei como tá indo. Uma péssima diarista de escrita. Diarista de escrita. Mas eu vou agora, enquanto eu me arrumo pra escrever pela última vez nesse diário de escrita, até que eu volte para terminar o ato 1. Preparados? Uma coisa difícil de se fazer é explicar para alguém o enredo de um livro que é o livro 2 de uma duologia, né? Porque a gente não quer ficar dando spoilers do que aconteceu no primeiro, porque muitas das coisas que aconteceram no primeiro vão ser desencadeadas no livro 2. Mas um fato interessante é que não havia pretensão de um livro 2 quando eu escrevi o livro 1. Acho que eu vou ter que fazer um negócio no meu cabelo para usar essa faixa. Calma. Ele só surgiu, a ideia só aconteceu porque me falaram, depois de fazer metade, que queriam o livro 2. Desvendo silencioso. Falei, gente, a Julieta já aprendeu o que ela tinha que aprender sobre a vida, sobre esperar, sobre o tempo, sobre o silêncio, sobre mentira. Então fica aí, né, a questão de que aconteceu já o que tinha que acontecer. Olha como ficou melhor, gente, pelo amor de Deus. Só que aí, né, eu fui ler de novo o livro, e eu comecei a ler o livro do Dom Pedro II, e eu fiquei imaginando algumas coisas assim. Ok. Mas não eram motivos assim muito concretos, sabe? Era uma coisa mais, sabe, só pra fazer. Não queria fazer só pra fazer. Eu tava na igreja e de repente veio uma luz e iluminou minha mente de um certo modo, de que me deu um enredo principal aí pro livro, que não fosse uma coisa bobinha, sabe? Só por fazer. Aí é isso. Esse é o cerne desse livro. E é isso que a gente vai tentar fazer com que a Julieta aprenda. Tadinha. Vai sofrer pra caramba, mas é isso que a gente vai ter que fazer. Então, por causa disso, somente por causa disso, Reino Glorioso, não assim. Qual que é o cerne, né, desse livro? Protocolos. São protocolos. A família imperial, vocês sabem, não só brasileira ou da realeza, em diversos países existem muitos protocolos. Muitos protocolos. Tem um lugar, inclusive, que sempre aparece no meu feed, que a princesa herdeira não pode ser tocada pelo rei publicamente. Então, nas filmagens e tal, sempre aparece a mais nova indo lá abraçar o pai, e ela meio que assim, chegando a 5 centímetros do pai, assim, bem tristinha, bem cabeçada, onde ele que segue. Então, eu queria trabalhar com isso, com protocolos. Mas o protocolo em questão é o seguinte: a ideia de que protocolos existem, são bons, mas eles também podem ser quebrados. Até porque Jesus quebrou protocolos para que nós chegássemos até Ele quando Ele morreu na cruz por nós. Ele quebrou aquela rigidez que existia, quebrou o véu, rasgou o véu, para que nós para que nós tivermos acesso, para que nós tenhamos acesso livre a Ele. Então, a ideia principal de Reino Glorioso é mostrar que protocolos são bons, são necessários, mas que eles existem uma
postura que faz com que o povo não se achegue ao rei, ao imperador. E não ama, não se tem um relacionamento sincero com ele. Então, às vezes, o protocolo deve ser quebrado para que você chegue até o rei. Ok? E isso vai ser tanto para a Julieta quanto para o Brasil, família imperial e Brasil, quanto da Julieta própria para com Deus. E eu estou muito animada para fazer isso acontecer. Muitas coisas foram criadas, tem mistério no ar, criado, para que ela pudesse enxergar isso, tanto com si mesma, quanto com o Brasil. Então eu estou muito animada, muito animada. Eu gosto muito do universo de Reino Silencioso, que agora eu estou chamando de Saga Reinos, mas a Saga Reinos tem um universo muito legal de se trabalhar, porque ele é bem fictício, né, galera? Então eu consigo bem fictício no sentido de que ele não existe. Então eu consigo criar muitas coisas nele em que eu não conseguiria escrever num contemporâneo normal. E também esse contemporâneo, ele é histórico. E desde sempre eu sabia que eu ia escrever outros livros baseados, né, na saga Reinos, mas não necessariamente da Julieta em si. Para mim, a saga da Julieta já tinha acabado. Mas com certeza estarei voltando com a saga Reinos para fazer contos de outros personagens, que é uma coisa que eu já falei com vocês, eu falei antes. E irei continuar com essa ideia, por isso que eu chamo de saga. Tá? Mesmo que seja. Vou fingir. Ai. Então eu estou muito animada para isso. Temos outras questões no meio do livro, mas eu não vou falar sobre elas agora. Existem muitas mais regrinhas, mostrando muito mais regras para Julieta agora nesse livro. Porque nesse livro agora, com 18 anos, ela finalmente tem esse cargo literal, né? Como foi explicado no livro 1, a Julieta, ela sempre foi a princesa herdeira. E ela sempre teve responsabilidades. Mas agora com 18, que ela se muda para a capital para fazer faculdade. Mas também ela se muda não só por causa da faculdade, mas ela se muda principalmente para se preparar para trocar de lugar com o pai dela, quando o futuro chegar. Porque é como se fosse um rito de passagem da família imperial brasileira, fictícia, isso não existia lá nos tempos antigos, mas eu me baseei no que acontece na realeza britânica, que o príncipe herdeiro, ele vai para uma escola bem afastado de tudo e de todos, para só depois ser apresentado, sabe? E isso acontece com a Julieta quando ela faz 18 anos. Ela é apresentada como a herdeira do trono, oficialmente. Agora ela tem muito mais responsabilidades e muito mais rigor para ser cumprido, né? Então é muito, tá sendo bem punk para ser escrito, por causa desses detalhezinhos, na qual eu sou muito chata, mas eu estou muito animada para escrever esse livro. A única coisa que aconteceu nesse meio tempo, na qual me deixou meio triste e desanimada, inclusive tem me feito não escrever bastante esse mês. Eu estou bem desesperada, porque tenho uma meta para cumprir. Esse livro vai estar na TEFIC, o lançamento vai ser na TEFIC, então eu tô meio desesperada, mas vai dar tudo certo. Eu preciso escrever mais esse livro em março. Fevereiro vai ser um mês bem corrido e bem focado na escrita. Mas o que aconteceu é que Reino Silencioso ele foi tirado da plataforma da Amazon. Quem possui o livro ainda tem ele, mas a Amazon tirou, alegando que eu estava manipulando as avaliações de Reino Silencioso. Então ele tirou, simplesmente. Eu fiquei desesperada. Gente, esse mês, surpreendentemente,
estava sendo um mês muito bom para Reino Silencioso, sabe? As pessoas estavam lendo mais. As pessoas não leem muito no Kindle esse livro. Eu percebi isso. O físico é o que mais agrada as pessoas para essa leitura. Mas esse mês estava sendo bem bom para Rio Silencioso, comercialmente falando. As pessoas estavam lendo, as pessoas estavam lendo, estavam comprando o livro. E é muito difícil as pessoas comprarem Rio Silencioso, gente. Sabe? Estava sendo um mês bom de leitura. Antes disso acontecer, já tinha 1.000 e poucas leituras de Rio Silencioso. E depois que acabou, que foi negociado pela Amazon, eu não tenho mais acesso nem às pessoas que estão lendo. Quer dizer, eu nunca tive acesso às pessoas que estavam lendo. Eu não tenho mais acesso à numeração, não está mais sendo contado. Eu não ganho mais nada pelo Rio Silencioso. Então eu fiquei bem chateada, porque apesar de que a gente não faz para ganhar dinheiro, digamos assim, na Amazon, a Amazon é mais uma vitrine para que você seja encontrado, é uma das consequências e é uma das motivações para escrever e fazer programa, etc. Entendeu? Então, eu fiquei bem chateada e me afetou bastante. Inclusive na troca de e-mails com a Amazon, porque a Amazon não faz contato humano com as pessoas. Isso é uma coisa impressionante. E aí, as mensagens são bem duras, sabe? Os e-mails são bem duros, enfim. E aí eu chorei. Chorei várias vezes. Tem uma frase em específico na qual fala que eles estão protegendo os leitores porque o conteúdo não é bom. Aí eu fiquei assim, você leu? Eu sei que ele não fala do conteúdo do livro em si, mas eu sei disso, mas é muito... Pegou muito. Então eu peço que vocês continuem orando, porque eu coloquei um pedido no consumidor.gov.br. Parece que vai andar, em nome de Jesus, essa ação aí pra voltar. Reino Silencioso, eu espero que sim. Acabei de maquiagem. Então orem, por favor, para Reino Silencioso e por mim, para que essas coisas não me afetem no nível de afetarem a escrita e o que Deus tem para esse livro e alcançar e levar as pessoas mais próximas a Ele. Deixar de protocolos e de palavras bonitas mas na verdade as pessoas escondem esse protocolo todo. Na verdade o que ele quer é relacionamento. Ele sempre busca por relacionamento, por estar próximos de nós. Até porque ele criou Adão e Eva querendo estar com alguém e não ficar sozinho. Enfim, agora são 6h52, eu acordei cedo para poder escrever mais. Então, esse é o look. Eu tô usando uma saia. Eu amo usar saia e blusa larga. Sério. O puro suco do estilo. E agora eu vou fazer um cappuccino. A gente vai escrever. Ei, Charlie, bom dia. Eu vou tocar pra vocês uma canção que eu acabei de compor. Se liga só. Vou tocar pra vocês uma canção que eu acabei de compor. Se liga só. 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 Se liga
Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outro escritor ou então uma pessoa que ama Reino Silencioso e quer ver o que vai ser de Reino Glorioso. Beijo, fiquem com Deus, boa leitura, tchau, tchau!